Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31. O título diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi decide, Davi toma uma decisão. Muitas das vezes nós temos que tomar certas decisões que ninguém terá coragem de tomar. Certas vezes, certas ocasiões, certas oportunidades, nós iremos ter que tomar atitudes a qual ninguém vai tomar. Então, Deus levanta pessoas como Davi, pessoas corajosas, não pessoas loucas, mas pessoas de fé, pessoas determinadas a lutar contra aquele problema por causa do poder de Deus, por causa da fé que há em Deus. Então, nessa passagem diz assim, no capítulo 17, do versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, quem mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. Veja que Davi estava cheio de fé. Davi estava cheio de vontade de enfrentar o Golias, enfrentar aquele problema que vinha afrontando, vinha humilhando o povo de Israel, o povo de Deus. E aí chegou até o ouvido do rei. O rei falou: traga para mim esse soldado, porque achava que Davi era um soldado bem preparado, era um homem de guerra. Então, quando chega Davi perante o rei Saul, e o rei olha e vê que é um moço, um jovem ainda, de boa aparência, porém, um menino que não tinha nenhuma preparação de guerra, o rei recebe ele e fala: olha, você contra o filisteu, você não pode lutar. Você não pode lutar contra o filisteu porque você ainda é moço e ele é guerreiro já desde a sua juventude. Davi fala: Senhor, não desfaleça o teu coração por causa do Golias. Não desfaleça o teu coração. O teu servo aqui vai enfrentar ele. O rei olha e fala: olha, eu agradeço a tua coragem, mas você não tem condições de lutar contra o filisteu Golias, você não tem condições. E muitas das vezes, presta atenção, você que me acompanha, muitas das vezes, você fala que vai resolver algo, você vai conquistar algo na sua vida, você vai vencer essa batalha, esse problema que você está passando, e pessoas olham para você e falam: poxa, admira a tua coragem, eu admiro a tua fé, mas vamos ser sinceros, você não tem condições de vencer essa situação, você não tem condições de sair desse problema. E é isso que muitas das vezes acontece. Pessoas tentam jogar um balde de água fria, tentam acabar tirando de você essa fé, e você muitas das vezes acaba se deixando levar por palavras de fracasso, palavras de desânimo, e é onde você não sabe o resultado, se você iria vencer ou não, porque você nem sequer tentou, você nem sequer avançou para cima daquele problema, tentando ali resolver. E foi isso que o rei Saul tentou fazer. O rei Saul, ele fala para Davi: olha, você não tem nenhuma condição contra o filisteu, contra Golias. No versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um dos cordeiros do rebanho, eu saí após eles, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor, o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, e me livrará das mãos deste filisteu. Veja que Davi, quando o rei Saul fala para ele que ele não tem condições, quando fala para ele que ele não tem condições de vencer, de lutar contra
Golias, o filisteu, o gigante, Saul tem um argumento maior ainda. Davi chega com um argumento ao rei Saul. Saul diz para ele que ele não tem condições, porque ele é moço, não é preparado de guerra. O argumento do rei, humanamente falando, até era natural, porque humanamente falando, era impossível um jovem daquele vencer Golias, um homem preparado de guerra. Porém, Davi não se deixou levar pelas palavras que o rei ali falou a ele, dizendo que ele não tinha condições, que ele era muito moço, que o Golias era mais preparado, era mais forte, tinha mais tática de guerra. Então, Davi fala assim: peraí, deixa eu explicar para o senhor, eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu era o cuidador, eu era o pastor das ovelhas, e eu ficava lá cuidando. Quando vinha um leão e tentava abater uma ovelha, eu ia lá, lutava com ele, tirava a ovelha da boca daquele leão, colocava no chão e matava ele. Isso eu fiz com o leão e fiz com o urso também. Deus me livrou das mãos do leão e me livrou das mãos do urso. Rei, com certeza, esse mesmo Deus vai me livrar das mãos desse filisteu. Veja que o argumento, veja que a atitude de Davi, a vontade que ele tinha de vencer, de conquistar aquela batalha para o povo de Israel, era muito grande. Porém, claro que vinha de Deus. Deus queria mostrar ao povo de Israel que ele não precisa de um exército, mas precisa de um homem cujo coração esteja totalmente voltado para o Senhor. E muitas das vezes é isso que acontece. Deus, ele passeia pela terra e busca verdadeiros adoradores, aqueles cujo coração estão totalmente voltado a Deus. E Deus encontra Davi, como Deus hoje quer encontrar você. Você talvez está passando por problemas, está passando por lutas, mas as pessoas têm falado para você: olha, se conforma com essa situação, porque é assim mesmo, você não tem condições, você financeiramente falando não tem condições de sair desse problema, sair dessa dívida. Então você acaba se conformando, você esquece dos livramentos, das bênçãos, dos milagres que Deus no passado fez, quando você chegou na casa dele. Davi, ele na hora que o rei tenta jogar nele um balde de água fria, dizendo que ele não podia, porque o gigante tinha qualidades, o gigante era preparado, Golias era preparado, e você vê que Davi, de imediato, fala: não, senhor, peraí, mas eu também sou preparado, eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando vinha o leão, vinha o urso, eu ali derrubava eles, tirava da boca deles a ovelha e matava ele. Deus me dava o livramento. E por que Deus não vai me dar o livramento agora contra esse filisteu? Havia no coração de Davi uma certeza: se Deus tinha me livrado lá atrás, lá com os ursos, com os leões, Deus iria me dar o livramento agora com esse filisteu Golias. E é assim que você tem que pensar, é dessa forma que você tem que pensar. Se Deus no passado operou na sua vida, se você no passado recebeu uma bênção, um milagre, uma cura, uma libertação, uma prosperidade, por que Deus não pode agora pegar esse problema que você está passando e colocar por terra? Porém, você não pode se deixar levar por palavras, ainda que as pessoas, humanamente falando, tenham razão em dizer para você. Muitas das vezes, palavras vêm naturalmente, porém você deve agir ou rebater com a palavra da fé, com a palavra da atitude, com a promessa de Deus. E foi isso que Davi fez em nome de Jesus. No versículo 37, diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul viu que não tinha como impedir a Davi. Saul entendeu que não tinha como. A fé que Davi transpassou, a fé que ele passou para Saul, era muito grande, a ponto do Saul, o rei Saul, dizer: olha, tudo bem, se você está decidido, então vai nessa tua força, vai nessa tua coragem. E versículo 38 diz: Saul vestiu a Davi
da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Saúl disse: bom, já que você vai, então, você não é soldado, você não tem roupa, então eu vou preparar você, eu vou dar a você as minhas armas, vou dar a você o meu capacete, vou dar a você o meu colete, vou dar a você o meu escudo, a minha espada, e você vai lutar então. Saúl até tentou fazer uma boa ação, porém, entenda uma coisa, você vai lutar com as armas que Deus te deu. Não adianta você querer pegar as minhas armas, não adianta você querer usar as armas de outras pessoas, as estratégias de outras pessoas, na sua vida não vai funcionar. Você vai ter que usar as armas que Deus te der. Você vai usar as armas que Deus colocar nas suas mãos. Talvez você hoje passa por luta, por problemas, você está com um problema na sua vida financeira, e você pensa em mudar de ramo, mudar de emprego, mudar de país, mudar de cidade, e não é essa, na verdade, a direção ou a decisão que você deve tomar. Você deve permanecer aí com as mesmas armas que Deus te deu, porém, confiar em Deus que com essas armas você vai sair dessa situação. Com essas armas, Deus vai te livrar dessa falência, desse problema a qual você está passando. Talvez você está pensando em internar o seu filho numa clínica, talvez está pensando em se separar, em entrar num outro casamento, e não é essa a arma que você tem que usar. Mas fulano usou, separou, casou e ficou melhor. Não é essa a arma. A arma é você vir para a igreja, colocar o joelho no chão, orar, clamar a Deus, pedir a Deus uma mudança na vida do seu marido, na vida do seu filho, pedir a Deus uma transformação, e Deus vai colocar por terra esse problema que está destruindo a sua casa. Essa é a arma que nós usamos, é a arma da fé. Quando lá fora no mundo, as pessoas procuram a forma mais fácil, desistir, trocar, abandonar, quando nós, na verdade, buscamos em Deus uma saída. E é isso que Davi fez. Porém, Davi recebe de Saul as armas. Porém, as armas de Saul não vai funcionar na vida de Davi. Cingiu, versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi falou: olha, Senhor, eu agradeço muito o Senhor me arrumar essa roupa, essas armaduras, mas me desculpa, mas eu não posso lutar dessa forma. Não é assim que eu vou lutar do jeito que eu sempre lutei. Eu vou lutar com as mesmas armas que Deus tem colocado no meu coração, as mesmas armas que eu lutei lá contra o leão, contra o urso, e eu venci com essas armas, então é com essas armas que eu vou vencer. Talvez o rei Saul pensou: meu Deus, esse moço está acabado, esse menino está acabado, porque como que ele vai enfrentar o Golias, um gigante daquele tamanho, com uma pedra e um pedaço de pau? Mas foi essa arma que ele escolheu, foi essa arma que Deus abençoou. Ele não usou a arma de Saul, até porque, para que ninguém dissesse: mas venceu porque estava com as armaduras do rei Saul, venceu porque estava com a espada do rei Saul. Não, ele venceu com as mesmas armas que ele vencia o leão, que ele vencia o urso, quando cuidava das ovelhas do seu pai. E diz assim, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Golias ficou indignado ao ver o moço, Davi, pequena estatura, boa aparência, com um pedaço de pau na mão, que era o seu cajado, e com algumas pedras. Ele se achou: peraí, eu sou algum cão, eu sou algum cachorro para você me afugentar com pau e pedra? E amaldiçoou
Golias amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial do filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Olha só que bacana. Quando Davi vai para cima, o Golias, o filisteu, ele intimida, diz: vem cá, você está pensando que eu sou o quê? Eu sou algum cachorro para você vir lutar contra mim com pau e pedra? Hoje mesmo eu vou entregar a tua cabeça às bestas feras, às aves de rapina. E Davi disse: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, e eu vou contra você, contra o Senhor dos exércitos. Eu luto contra você com o Senhor dos exércitos. É assim que funciona. Muitas das vezes, você acha que as armas que você tem é pouca para vencer. Talvez você ache que só orar não adianta, só estar na igreja não adianta. Talvez você ache que precisa mais e mais, quando na verdade você só precisa enfrentar os problemas com o Senhor dos exércitos, com o Deus de Israel. E olha o que Davi disse: ainda hoje o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Olha a certeza que Davi tinha, que Deus iria entregar. Davi sabia que com a própria força ele não iria vencer Golias, porém ele não contava com a força dos seus braços. Davi contava com a força do exército do Deus vivo. E é assim que nós vencemos os nossos problemas, é assim que nós vencemos os nossos gigantes, os nossos Golias que aparecem no nosso caminho. Com a força de Deus, o problema vem para cima e nós vamos com a força de Deus, e Deus vai fazer com que esse problema caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, mas o que importa é o tamanho do Deus que você serve, e quão é a tua fé perante a esse Deus. Você está entendendo? Então, basta você tão somente crer que Deus vai entregar nas suas mãos. Deus vai entregar nas suas mãos. Não vai ser com a sua força, não vai ser com a sua sabedoria, com a sua tática, não. Vai ser com o poder da fé. Vai ser através da palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. É assim que se vence uma batalha. Ainda que o teu inimigo, ainda que os teus opressores tentam te intimidar, dizendo que você não tem nenhuma chance contra eles. Porém, você está indo com o Senhor dos exércitos, e certamente Deus lhe dará a vitória, como deu a Davi, dando a ele aí a cabeça de Golias, entregando nas mãos de Davi, e ali começa o reino de Davi a ser construído através de uma atitude de fé. Uma atitude de fé que você toma diante de uma dificuldade, diante de uma situação, pode ser o início de uma grande construção na sua vida de vitórias, pode ser o início de uma grande vitória na sua vida. Porém, é necessário enfrentar esse problema, é necessário ir para cima dessa situação. Há problemas, há situações que nós enfrentamos, que não é para que nós venhamos ser destruídos, mas para que nós venhamos ser levantado, exaltado, para que venham ser reconhecido o Deus a qual nós servimos. E foi assim na vida de Davi, e também será assim na sua vida, em nome de Jesus.